Oi, pessoal, tudo bem? Boa madrugada. Já é dia 6 de janeiro. Vocês vão estar assistindo esse vídeo depois, que eu tô gravando o livro todinho, mas depois eu libero pra vocês. Eu achei melhor fazer dessa maneira, senão eu demorava demais. Eu já tinha gravado o capítulo 2, mas aí a minha filha tinha acabado de acordar e ela passou e apareceu no vídeo, aí foi aquela guerra, sabe? Ela é de boa, mas ela não gosta de aparecer, não. Então, e esse vídeo, o que eu tô fazendo? Eu tô liberando direto, tô sem edição. Gente, olha meu cabelo. Eu, meu cabelo é ondulado, mas aí eu prendo assim, ó. Geralmente eu faço um rabo de cavalo. Aí na hora que eu vou trabalhar, eu uso touquinha. Aí eu vou girando ele aqui, faço um conque. Se bem que parece que até melhor. O calor que eu tô aí, eu pego isso aqui, ó, que é bem firme. Prendo o meu cabelo, ponho uma touca e fico assim o dia inteiro. Tipo, pelo menos umas 9 horas com touca. Mas olha esse cabelo aqui, ó, quebrando. Tá difícil, mas eu tô hidratando toda semana, tendo paciência de hidratar. Eu acho que eu vou ficar aqui. Vocês não se importam, não? Tá um calor. Barulho da água que meu marido tá tomando banho. Eu queria ter ido pro Sesc hoje. Aí deu que ia chover? Eu acho que não choveu. Se choveu, acho que deu uma pancadinha de chuva só. Minha plantinha ali, que ela se adaptou bem aqui. Que outro dia eu quebrei a cabeça e não lembrava o nome dela. É orquídea. Lembrava o nome da planta pra falar? Eu falo minha sobrevivente porque a minha irmã ano passado me deu orquídea. E com 15 dias eu matei a planta de tanta água. Mas, porque as plantas que estão lá em cima no quintal do meu pai, ele água todo dia as plantas. Estão acostumadas, já tem planta lá há mais de 15 anos. E essa aqui, a orquídea, eu colocava água todo dia. Mas essa aqui é aberta aqui em cima. Mas ela é chuvarada, ela toma, o sol ela toma. Não bate sol direto nela, porque bate mais ou menos. Tem dia que bate, mas é assim, tipo, poucas horas. Então ela se adaptou bem ali, então eu não vou tirar, eu tenho medo de tirar dali. Que foi, meu amor? Vem aqui, pro pessoal ver você. Fala, eu tô aqui, mãezinha. Eu tô aqui. A minha mãe começar a gravar, eu já quero aparecer. E eu quero sentar bem em cima da minha mamãe. Pera aí que eu vou arrumar alguma coisa pra deitar, que senão não vai. Você aquietou aí? É. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, tem um suporte que prende o celular no tripé. Eu acho que o último vídeo eu gravei pelo tripé que o YouTube Shorts me deu. Mas aquela peça que prende o celular, que ela tem um ferrinho e ela prende o celular assim, essa peça minha tem anos. Mais de 10 anos. E ela simplesmente quebrou. E eu preciso comprar pela Shopee outro. Eu encontrei a R$ 10 pela Shopee e com um tripé super bonitinho, de mesa assim, super legal. E ele fica, eu acho que até 1 metro de altura por R$ 30. Eu vou esperar receber e vou comprar ele. Ah, você não tem R$ 30? Deixa eu esperar receber que é melhor. Estou lendo esse livro aqui, para quem tá chegando agora. Eu sempre gosto de bater um papo. Esse livro aqui eu estou lendo, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço. Já tem mais vídeo gravado, playlist completa aqui embaixo, tá em podcast também. E na playlist também vocês vão encontrar a capa do livro. Para quem quiser o livro todo, já tá liberado em membros. Seja membro, aí você já tem todo o livro liberado. Ou então, aguarde de segunda, quarta, sexta e domingo, sempre às 11 horas, tá entrando leitura de livros. Esse é um canal de variedades, por isso aí é o nome que eu mudei, Blog da Fá. Eu acho que já tem uns 2 anos que eu tô com esse nome. Eu sempre mudei, gente. Sempre fui me adaptando. Receitas fantásticas, artesanatos. Já cheguei a colocar Fátima Paulista. E quem é das antigas lembra do
Fátima Paulista. E aí? Ela tá doida pra sentar em cima do livro. Deixa eu arrumar uma caixinha, peraí. Vou entrar de férias também. Vou gravar muitos vídeos pra vocês. A minha filha veio falar que tem uma lagartixa morando na janela da minha sala. Eu olhei assim. Ela não... Às vezes que eu tava lavando roupa, ela não tava ali. Senão eu tinha tirado. Ai, credo. Não quero que entre pra dentro de casa, não. Ah, mas é bom. Mas é minha gata, meu cachorro. Meu cachorro come, gente. Blog de variedades, receitas caseiras, receitas fácil e venda, bolo no pote, picolé, sacolé, docinhos, artesanatos, lembrancinha para festas de aniversário. Eu preciso voltar com isso. Eu tô guardando, vocês não têm noção. O tanto de caixinha de remédio que eu tenho. Caixinha de remédio, tudo que é caixinha de gelatina, tudo que é caixinha eu tô guardando para fazer um monte de artesanato. Eu lembro da minha mãe fazer pra gente, quando era criança, o sofazinho, assim, o jogo, a sala completinha. Aí ela pegava, assim, caixa de papelão, forrava e fazia as paredes. Aí tinha a sala pra gente brincar de boneca. Tinha a sala, a cozinha, o banheiro. Eu adoro essas coisas, gente. Eu quero fazer bem caprichadinho pra vocês fazerem em casa também. E eu vou doar eles na igreja aqui próximo. Aí eu vou embalar bem bonitinho, porque daí eles vendem. Eu não sei, eu brinquedo, eu acho que eles vendem também, mas bem baratinho para arrecadar dinheiro para a igreja. E eu não sei, tem época que eu acho que... Eu trabalhei lá um tempo, eu acho que tem o dia do café da manhã, aí eles distribuem brinquedos, essas coisas. Acho que eles juntam brinquedos e distribuem no dia das crianças, alguma coisa assim. Eu não lembro mais. Mas eu quero fazer essas coisas. Quando eu tinha prenda na escola da Caroline, da minha filha, eu sempre fazia kits de brinquedos, tudo artesanal, para sortearem no bingo. Ai, eu tô com uma alergia aqui, no coçando, né? Tá me incomodando, já vou passar uma pomada. Nós compramos um sabonete muito cheiroso, porém ele tava custando R$1,50. Aí comprei um monte. E o primeiro que eu abri empipocou a gente inteirinha. Não pelo preço, mas empipocou, gente. Lá vai o gato. Vamos lá, capítulo 2. Maria Gomes de Oliveira amou muito a Lampião. Decidiu ser a primeira cangaceira do sertão. Eu vou ler um pedacinho da página anterior, que foi do último vídeo. Quem tivesse suas filhas que a trancasse em casa, porque aqueles demônios, tidos em todo o sertão como violadores de donzelas, estavam à solta. Já Maria Dedéa podia até ter medo de Lampião, mas tinha medo maior ainda da mesmice. 2. Maria Gomes de Oliveira amou muito a Lampião. Decidiu ser a primeira cangaceira do sertão. Não tenho moça em casa, isso que tenho é uma menina. Pois é isso mesmo que eu quero, uma menina. Escondida nos fundos da casa, no povoado de Macuré, em Santo Antônio da Glória, Sérgia Ribeiro da Silva ouvia apavorada a conversa entre o pai, Vicente Ribeiro da Silva, e aquele cangaceiro arrogante que falava aos gritos. Aos 12 anos, Sérgia agia em tudo feito criança. Brincava de bonecas e gostava de receber chamegos de seu Vicente, a quem era muito apegada. Gente, eu brinquei de boneca acho que até os 15 anos. Eu tenho 47 hoje, como as coisas mudam, né? A figura do homenzarrão, embora sinistra, não era estranha para Sérgia. Dias antes topara com ele na residência da madrinha, a poucas léguas dali, no sertão da Bahia. Ombros largos, cabelo amarelo, olhos castanhos azulados, pele sardenta, bochechas coradas, lábios finos e queixo proeminente. Repousava em uma rede com ar de gabolice. Venha cá, gordinha, chamou o louro em tom de ordem. Não vou, não tenho o que conversar, vou embora. Venha, tá com medo? Quem morre de medo se enterra vivo. A garota ignorou a provocação e deixou a casa da madrinha, mas naquela nova oportunidade em casa, a história terminaria de um jeito diferente. Acompanhado de 2 cabras, o galego gritava com o pai da menina por causa de um rapaz, seu amigo, que fora preso e espancado pela polícia sob a justificativa de que estragara a criação de um fazendeiro.
Segundo alegava, o culpado pela prisão era seu Vicente, que o denunciara às forças policiais. Dar com a língua nos dentes era crime grave, que merecia o pior dos castigos, dizia o visitante. E a vingança ele já tinha toda planejada, ficaram com o que o dono da casa tinha de mais precioso. Mas é só uma menina, insistiu o velho. Ai, pensou que inferno, ô época, viu? Ato contínuo. O rapaz deu ordem para os dois homens invadirem a casa e arrastarem Sérgia. Ao perceber o que estava acontecendo, a menina entrou em desespero. Gritou pelos pais e, em vão, tentou se desvencilhar dos braços dos capangas. A força foi imobilizada na garupa de um burro. A mãe, Maria Santana Ribeiro da Silva, ainda preparou às pressas uma trouxa com algumas peças de vestuário da filha. Mas o malfeitor a queria apenas com a roupa do corpo e dispensou a bagagem. A fera que se vingara de seu Vicente de maneira tão implacável se chamava Cristiano Gomes da Silva, mas nas sendas da Caatinga atendia pelo codinome de Corisco, o Diabo Louro. Contava na ocasião com 20 anos. Sérgia, a menina, tinha por apelido Sussuarana. A partir daquele dia seria conhecida como Dadá. A viagem no lombo do burro começou nas primeiras horas da tarde e terminou às 3 da madrugada na casa de Dona Vitalina, tia de Corisco, na localidade de Joá, região de Santo Antônio da Glória. Eu já li um pedaço do vídeo anterior. Não vão brigar, porque minha filha não quis aparecer. Gente, ela tava de pijama, ela passou por aquela mãe e não tinha como fazer edição ali naquele momento. Falei, eu gravo de novo. Então é um pedaço pesadinho daqui do livro. Embora Dadá estivesse cansada e confusa, o Diabo Louro, alimentado pelo desejo, ainda tinha energia suficiente para atravessar a largura de um rio. Conduziu a menina mata dentro e, quando chegaram à roça da Baixa Grande, jogou-a no chão. Imobilizou-a, levantando-lhe o vestido, abriu as pernas e se debruçou sobre seu corpo, feito um animal, como ela viria a descrever no futuro. Penetrou-a com força, repetidas vezes. Aos 12 anos, Dadá perderia a virgindade naquele estupro. Ai, gente, que tristeza. Deixa eu arrumar vocês para ficar um pouquinho para trás, que a gata se aquietou ali. Então, para mim vai ser melhor. Quando o Corisco finalmente se saciou, a garota estava inerte, quase desfalecida, com a região genital em carne viva, esvaiando-se em sangue. Delirando de tanta dor, pensara que suas pernas haviam virado escamas de peixe. E na sua alucinação, nadava feito uma sereia numa correnteza vermelha com pedras de diamante. Corisco a arrastou de volta para a casa da tia e pediu à senhora que cuidasse da garota. Quando estivesse recomposta, voltaria para pegá-la. Nos dias que se seguiram, Dadá enfrentou febres altas que lhe provocaram novos delírios. Cessada a hemorragia, começou a sentir escorrer pela vagina um líquido esverdeado. Para tratar os ferimentos e a inflamação, submetia-se a banhos de assento, com ervas locais, preparados por Dona Vitalina. A ausência de Dadá e a certeza de que nas mãos do Corisco ela seria violentada era um dos motivos de sofrimento na residência dos Ribeiros da Silva, mas estava longe de ser o único. Para as forças volantes, Dadá não tinha sido raptada, e sim fugira com o cangaceiro. Seu Vicente passou a ser tido, a partir de então, como coiteiro, como se chamava os sertanejos, fazendeiros e coronéis que davam aos bandidos um lugar para se refugiar do coito. Daí a origem do nome. Como não podiam bulir com os homens de posse, restava aos soldados tentar conseguir informações. Não entendi. Como não podiam bulir com os homens de posse, restava aos soldados tentar conseguir informações sobre o destino dos bandoleiros com os agricultores mais simples do sertão. Pressionado a dar alguma informação sobre Corisco, seu Vicente nada disse, pois nada sabia, e por isso teve parte da orelha decepada. Meu Deus. Dona Maria Santana e suas filhas menores foram trancadas em um cômodo da casa, sem água ou comida, onde permaneceram até o limite de suas resistências. 2 irmãozinhos de Dadá, de 6 e 7 anos, tiveram as unhas arrancadas à ponta de faca. Gente, eu tô horrorizada. Para o sertanejo pobre não havia escapatória. Era uma questão de escolher
entre dois tipos de violência não muito diferentes. De um lado, a das forças policiais, cujos métodos de tortura em nada deixavam a dever aos dos bandidos. Do outro, dos cangaceiros, homens embrutecidos, vingativos e perversos. Nossa, tá difícil. Viver entre o diabo, não tá difícil de ler, é difícil de imaginar isso tudo. Viver entre o diabo e o demônio era algo que os sertanejos estavam acostumados desde pelo menos o fim do século XVIII, muito antes de Senhor Pereira, com quem Lampião iniciou sua carreira profissional de cangaceiro. Outros foras da lei apavoraram a caatinga. Muito antes de Senhor Pereira, com quem Lampião iniciou sua carreira profissional de cangaceiro, outros foras da lei apavoraram a caatinga. O pernambucano José Gomes, o Cabeleira, cujo apelido serviria de título para o romance do escritor cearense Franklin Távora, liderou um grupo de assassinos até ser condenado à forca. Lucas Evangelista dos Santos, ou Lucas da Feira, que atuou na cidade baiana de Feira de Santana, teve o mesmo destino em 1849. Eu falei século XVIII lá em cima, porque a minha filha falou que era século XVIII na outra gravação que eu tava fazendo. Mas eu vou ler o que tá aqui e vocês sabem, eu não tenho onde consultar. Geralmente eu leio lá perto do computador do meu marido e vou vendo o número dos séculos. Então não briguem comigo. No fim do século X, o potiguar Jesuíno Alves de Melo de Calado, Jesuíno Brilhante, espalhou sangue pelos rincões do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Três décadas depois, o pernambucano Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, cometeu diversas atrocidades no seu estado, além de Paraíba e Ceará. Parece mentira, né, gente? Certa vez permitiu que seus cabras matassem, a troco de nada e sem nenhum motivo aparente, uma sinhazinha de 13 anos. Nossa, imagina que naquela época, que tristeza. No crepúsculo do ano de 1928, no entanto, a situação parecia mais complicada que nunca para a população empobrecida do nordeste da Bahia. Quando atravessou o Velho Chico, Lampião... Nossa, esse negócio do Velho Chico é tão antigo assim? Gente, eu tô por fora, eu tenho que ler mais coisa. Quando atravessou o Velho Chico, não briguem comigo também, preciso me informar mais. Lampião trouxe no seu encalço as sanguinárias volantes pernambucanas. As polícias dos demais estados podiam ter destino da perseguição ao governador do sertão assim que ele cruzou o rio, mas a força repressora de seu estado natal se recusava a sair de cena. Paramentados de modo semelhante ao dos cangaceiros, calça e paletó de mescla azul acinzentada, cartucheiras cruzadas no peito, punhal, chapéu de couro em formato de meia-lua, os soldados de Pernambuco promoviam saques. Incêndios e depredações e costumavam ser tão ou mais temidos do que os próprios bandoleiros. Quase todos os dias os jornais baianos denunciavam os excessos da polícia cangaceira, como se referiam às volantes pernambucanas. Em 28 de outubro, o Diário de Notícias narrou a história de um jovem sertanejo que, convocado para servir de guia aos policiais, precisou antes se submeter a uma prova de fogo. Lutou sozinho contra um time de soldados fortes, saltou sobre punhais e correu quanto pôde para escapar da mira de tiros. Segundo o periódico, a esposa do rapaz, mãe de um bebê de 3 dias, ao saber o que se passava com o infeliz marido, foi tomada de crise de tamanha que veio a falecer. Não é possível que os sertanejos continuem a sofrer a sanha da polícia pernambucana. O mau exemplo já se reflete nos jornais baianos. Protestava em editorial o Diário de Notícias de 28 de outubro de 1928. Infelizmente a moda está pegando. Já os soldados baianos usam alpercatas, grande punhal, chapéu de couro, lenço vermelho e uma afinidade de coisas que não se justificam em um policial, ironizava o jornal. Para levar uma surra, ter sua criação dizimada e a casa posta abaixo, basta um morador dizer que não tinha medo de Virgulino Ferreira da Silva.
Ciente ou não da violência praticada pelos macacos, maneira como os cangaceiros se referiam aos soldados, Lampião, como contraponto, espalhava alguma dose de ternura pelos povoados por onde passava, desde que chegou à Bahia. Nas feiras onde comprava aguardente, batatas e carne seca, pagava o preço praticado pelo comerciante sem pechinchar. São unânimes os informes que declaram não ter o perigoso bandoleiro praticado nenhuma arbitrariedade, mostrando-se antes muito cordato e respeitador, noticiou o diário. Olha, saiu no diário. Depois do terrível erro, o estratégico ataque a Mossoró, tudo indicava que Virgulino tomara a decisão certa ao se mudar para a Bahia. Ali estava prestes a inaugurar uma nova fase em sua vida. O bandido mantém-se em território baiano à vontade, fazendo daqui uma estação de repouso, conforme tem declarado em alguns lugares por onde passa, distribuindo dinheiro ao povo, bebendo e completamente despreocupado das perseguições da soldadesca da polícia, informou o jornal Diário da Bahia em outubro de 1928. As informações sobre as façanhas e as gentilezas de Lampião e seus asseclas chegavam de maneiras variadas a Santo Antônio da Glória, onde vivia Maria de Deá. O acento tá no E? No I? Havia o disse-me-disse, histórias contadas e recontadas nos roçados, forrós e mercearias em que cada narrador podia acrescentar um dado novo à história. Também eram apresentadas nos folhetos de cordéis, comercializados nas feiras, e nos quais os autores, sabendo que o rei do cangaço era leitor voraz de tudo que se escrevia a seu respeito, tomavam um cuidado de retratá-lo de forma heróica. Outra fonte de informação eram os próprios jornais editados em Salvador, que chegavam com outras mercadorias pelo porto de Piranhas, cidade alagoana localizada às margens do rio São Francisco. De lá, não tem nem rio escrito aqui, eu li isso. Às margens do São Francisco. De lá seguiam a vapor pelas estradas de ferro de Paulo Afonso até as cidades mais distantes da zona ribeirinha. Pelos jornais, sobretudo, os leitores tinham conhecimento das boas relações de Lampião. Pelos jornais, sobretudo, os leitores tinham conhecimento das boas relações que Lampião tratava no território baiano com os homens mais poderosos da região. Tão logo cruzou a fronteira, hospedou-se na casa do coronel Petrolino Reis, aquele que dera um festão no casamento da filha, fato amplamente divulgado na imprensa. Preocupado com a repercussão da notícia, Pedro viajou até Salvador para dar a sua versão dos fatos. Como reconheceu durante a visita à redação do jornal à tarde, receber a Virgulino em uma das suas propriedades era verdade, mas por pura inocência. Segundo ele, o bandido tinha se apresentado como Afonso, sargento da polícia pernambucana. Depois de uma hora de conversa, sem que o anfitrião de nada desconfiasse, o visitante finalmente revelou sua verdadeira identidade. Não sou da força pernambucana, e sim Lampião. Fiquei surpreso, ainda não votara a mim e eu, o Facínora, me intimidava a entregar 7 montadas antes que a lua se recolhesse, prosseguiu Pedro. Por que o coronel não prendeu o bandido? Perguntou o repórter. Era impossível, meu amigo. Não dispunha no momento de munição e o famigerado pegou-nos de surpresa. Dele 4 montadas, não tinha outro jeito, defendeu-se. Nos dias seguintes, a imprensa noticiara ainda com detalhes um encontro entre Lampião e o deputado estadual João Sá, um almoço com um delegado, passeios de Ford T guiados por um padre, flertes com a filha de um fazendeiro e farras regadas a cachaça e cerveja. Em Pombal, em cuja intendência o cangaceiro bateu à porta para pedir um café, ao saber da presença de um fotógrafo na cidade, ordenou que o convocassem imediatamente para tirar uma chapa de seu bando. Alcides Fraga, que além de bater retratos, também exercia a função de alfaiate e mestre de filarmônica XV o quê? Não lembro mais. De outubro. Não em algarismo romano. Vou falar algarismo romano XV, para vocês saberem
de outubro. Não hesita. Ah, mas se eu não lembro, gente. Meia-noite eu não vou lembrar, eu tô com sono. Não hesitou em fazer a vontade do homem, como o cangaceiro vinha sendo chamado na região. Em plena praça pública, à luz do dia, rifles e punhais com as pontas encostadas no chão, Lampião e mais 7 cangaceiros se perfilaram diante das lentes de Alcides, Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano, Arvoredo, Mergulhão e Corisco, o terrível diabo louro. Ao fundo, moradores locais conversavam tranquilamente, sentados na calçada e à sombra das árvores, de costas para o grupo, como se mal nenhum os espreitasse, como definira o Jornal da Tarde dias depois. O homem passeava pela Bahia como se estivesse na casa da sogra. Dona Déa e seu Zé Felipe, pais de Maria, haviam decidido que se fosse para prestar obediência a alguém que pelo menos fosse a um cabra influente e poderoso, não podiam esperar nada das volantes, a não ser prejuízo e brutalidade. De Lampião, por sua proximidade com os donos dos bois, era mais fácil conseguir alguma vantagem. Além disso, pelo que se comentava de leste a oeste, o diabo não era tão feio quanto se pintava. É um negro tipo Cabo Verde, com cabeleira de cavaleiro medieval. Tem um defeito no olho direito e uma expressão comum, caracterizou-se o tenente Virgílio Rodrigues Melo, da cidade de Cumbe, cujo delegado havia convidado o rei do cangaço para almoçar, e entrevista ao jornal Era Nova, de Salvador. Na ocasião, a despeito da impressão do juiz, Lampião quisera parecer tudo, menos um sujeito ordinário. Calça caque e blusa mescla azul empunhava um enorme punhal com cabos de prata, adornado por anéis de ouro, sobre o soldado das alpercatas, pés protegidos por delicadas meias de seda. O estilo de líder de seu bando despertava um misto de medo e fascínio das populações do sertão do Nordeste. Era comum ver mulheres venerando o capitão Virgulino, como gostava de ser tratado desde que recebera a falsa patente na visita a padre Cícero. O cangaceiro chegava a distribuir autógrafo entre elas. Qual artista de cinema? Maria de Déa era uma das muitas sertanejas que nutriam admiração pelo capitão Virgulino. Há diferentes relatos sobre a maneira como ele obteve tal informação. Segundo um deles, um cangaceiro do bando fez questão de levar aos ouvidos do chefe que a bela moça andara espalhando pela vizinhança a bravata de que largaria tudo para seguir com o Lampião. Conforme essa variante, Maria vai mesmo ao encontro de Virgulino e pede para acompanhá-lo. A versão mais recorrente, entretanto, dá à Dona Déa o papel de alcoviteira. Em uma de suas primeiras visitas à Malhada de Caiçara, no início de 1929, Lampião teria escutado da mulher que uma de suas filhas, infeliz no casamento, sonhava em se unir a um autêntico cabra da peste. A indiscrição da mulher teria estimulado Virgulino a voltar mais vezes ao coito dos Oliveira, na esperança de um dia cruzar com a jovem. Conforme essa versão, certo dia, depois de mais de uma de suas recorrentes brigas com o marido, Maria de Déa fugiu para a casa dos pais na companhia de uma amiga, Soledade. Ao chegar à Malhada, as duas teriam encontrado a casa cheia, com homens armados, chapéu de abas quebradas à cabeça e lenços coloridos presos ao pescoço por um anel. É gente de Lampião, dissera Dona Déa, diante do ar de espanto das moças. Ao perceber a aproximação das garotas, Maria usava um vestido cor de turquesa. Lampião quis saber de Felipe quem eram as duas. Ao que consta, o agricultor até aquele instante estaria inocente quanto ao trabalho decupido da esposa. Sem comentários. A de azul é minha filha, é casada e mora em Santa Brígida. A outra eu não conheço, deve ser amiga dela. Maria e Soledad teriam se juntado a Dona Déa na cozinha, ajudando a temperar e cozinhar a galinha que os próprios cangaceiros haviam matado e depenado. Fim da refeição, Lampião se aproximara da esposa de Zé de Neném. Você sabe bordar? Sei. Então vou trazer uns lenços de seda para você bordar e volto daqui a 2 semanas para buscar.
Dias depois, Virgulino voltaria para pegar os panos e iniciar um namoro com Maria. Seja qual for a verdadeira história acerca do primeiro encontro entre os dois, o fato é que ao longo daquele ano a filha de seu Zé Felipe largaria de vez o marido e engataria um romance com o rei do cangaço. Durante todo o ano de 1929, Virgulino interromperia suas incursões sertão adentro para visitar com regularidade a namoradinha de malhada de Caiçara, o que não o impediria de, durante os trabalhos de campo, procurar o amor em outras paragens. Desde o final do ano anterior, 1928, Virgulino Ferreira da Silva já havia mostrado finalmente a que viera quando cruzaria o São Francisco. A trégua que permitira em seus primeiros dias na Bahia chegará ao fim depois de um combate contra a força repressora do Estado, com saldo de 2 soldados mortos. Depois desse entrevero, na cidade de Curralinho, os cangaceiros passaram a enfrentar perseguição um pouco menos frouxa da polícia. Mergulhão, um dos 5 cabras que acompanharam Lampião na travessia do Velho Chico, morrera em combate na cidade de Abóbora. Em março, com 7 mortes de policiais nas costas, os bandidos fizeram a primeira de muitas incursões que aconteceriam ao longo daquele ano. A Sergipe. Gente, que capítulo gigante. É Lampião que vai entrando que vai entrando, amando, gozando e querendo bem. Foi em Capela, a 67 quilômetros da capital Aracaju, que em novembro de 1929 Lampião teria chegado anunciando o prazer. Depois de interromper uma sessão de cinema para, com seus asseclas, assistir ao filme mudo norte-americano, o Anjo das Ruas, na companhia de uma plateia petrificada, fez questão de conhecer a zona de meretrício da região. Encantou-se na ocasião pela jovem Enedina, enquanto se regalava com o corpo moreno da moça, permaneceu em camisa de meia e não tirou as alpercatas. Depois de pagar uma generosa quantia à dama pelos serviços prestados, não se furtou a lhe satisfazer uma curiosidade, o motivo pelo qual o moço, tão bem apessoado, não tinha uma mulher só sua. Homem que vive nessa vida não pode ter pensão, teria respondido o rei dos cangaceiros. Se for verdade a frase que Enedina reproduziria para a posterioridade, pode-se dizer que Lampião não era um homem de convicções arraigadas. Um mês depois do passeio por Capela, já se volta à Bahia, o cangaceiro parecia de fato disposto a ter pensão. Aquele era o fim do dia 22 de dezembro de 1929, data que entraria para a história da Pequena Queimadas, localizada a 300 quilômetros de Salvador. Com uma das mais cruéis de sua existência, Lampião e parte do bando chegaram à cidade depois do almoço por canoa pela margem esquerda do rio Itapicuru. Como de praxe, cortou o fio do telégrafo, fechou a estação de trem e se dirigiu ao quartel. Lá prendeu 7 soldados e tomou como refém o sargento Evaristo Carlos da Costa. Na companhia dele, dirigiu-se à casa do juiz Manuel Hilário do Nascimento. Na residência do Meritíssimo, Lampião se indignou ao constar que o homem era negro. Eita terrinha desgraçada essa Bahia, só dá preto, reclamara. Pediu para ver-lhe as mãos, e não tem calo. Que nego bom para pegar uma enxada, provocara. Depois do insulto, guardou as armas e os 700 cartuchos, que havia trazido do quartel. Pediu ao juiz que relacionasse os nomes dos homens de posse da cidade e providenciou que fosse feita, de casa em casa, uma arrecadação para a caixinha do bando. Ao fim, o apurado ultrapassou a quantia de 22 contos de réis. Com esse valor, os cangaceiros poderiam, se quisessem, mudar-se para o Rio de Janeiro e adquirir uma casa de 11
por 56 metros, com 4 quartos, 2 grandes salas, despensa e banheiro em rua calçada, com bonde à porta, próxima à estação do Meyer, na zona norte da cidade. Tô quase dormindo aqui, gente. Por volta das 5 da tarde, Lampião e seu bando voltaram ao quartel, onde deram ordens ao carcereiro Elisbão para que ele liberasse o primeiro soldado. Tão logo o homem deixou a cadeia, recebeu 2 tiros na cabeça. O responsável pelos disparos era Antônio dos Santos, recém-integrado ao grupo. Apesar da pouca idade, tinha na ocasião apenas 11 anos. Volta Seca, como fora apelidado, considerou que o macaco não estava suficientemente morto e decidiu sangrá-lo. Na sequência, Lampião ordenou a Elisbão que liberasse mais um. O horror se repetiria até que o último soldado tivesse os miolos estourados. Como da cela podiam ouvir os disparos, os macacos sabiam que era o descanso eterno que os aguardava. Houve quem já saísse do xadrez ajoelhado, pedindo clemência e citando os nomes dos filhos que deixaria órfãos. Antes do fim da chacina, Elisbão, paralisado pelo terror, alegou falta de forças para continuar no trabalho de abrir as portas da morte para os seus colegas de quartel. Mariano, um dos asseclas, considerou que era o caso de liquidar também aquele cabra frouxo, ao que Lampião intercedeu, alegando ser o homem em questão um mero civil, não um policial. Aquela matança, afinal de contas, era para vingar a morte do cangaceiro mergulhão por um soldado de abóbora. O próprio Virgulino passou a desempenhar a macabra função de levantar a linguita da porta do xadrez para encaminhar os condenados para o triste fim. O sargento Evaristo da Costa milagrosamente escapou da chacina. Segundo a versão mais conhecida, fora salvo por um pingente de ouro ao invadir a casa de um coronel da região. Horas antes, Lampião teria ficado encantado com uma joia que sua esposa, Dona Santinha, trazia pendurada no pescoço. Ao perceber o olhar de admiração do cangaceiro, retirou a correntinha e com um sorriso ofereceu-a ao capitão. Agradecido, o bandido teria concedido à simpática senhora o direito de lhe pedir qualquer coisa em troca. Chorando, Dona Santinha implorara pela vida do sargento, a quem descreveria como um homem religioso, correto e bondoso pai de família. Lampião, que se orgulhava de ser bandido de palavra, concordou com a negociação. Em outra versão, o pedido teria sido feito pelo próprio coronel ao cangaceiro Mariano, que, persuadido após uma conversa misteriosa, convenceu o chefe a deixar o comandante dos macacos vivo. O cenário que se montou em frente ao quartel de polícia de Queimadas era nauseante. 7 corpos com as respectivas cabeças estouradas, uns sobre os outros, manchando de vermelho escuro a calçada de cimento da pequena cidade baiana, há apenas 2 dias da véspera de Natal. O cheiro de sangue e a visão dos pedaços de massa encefálica, entretanto, não fez o grupo perder o apetite. Como o sol já se punha, saíram dali direto para a pensão de Dona Júlia, vistosa quarentona, eu sou uma quarentona, cujos quadris largos e cintura fina atraíam mais hóspedes do que o conforto de suas instalações. Lá forraram os estômagos para enfrentar o arrastapé marcado para logo mais na sede da Sociedade Filarmônica Recreio Queimadense, clube de música onde, uma vez por semana, o salão principal se transformava em sala de projeções de cinema. Antes da dança, talvez para esperar a comida assentar, ainda assistiram ao início do filme americano Ninho de Amor, de 1923, do diretor Buster Keaton. A projeção foi interrompida porque Lampião não viu a menor graça naquela comédia do cinema mudo passada em um barco. Antes de partir para o baile, escreveu a lápis em um quadro na parede um recado bem-humorado e eivado de erros de ortografia para o então governador da Bahia, Vital Soares. Peço desculpas ao governador em Eu, Capitão Lampião,
dar este passeio com C, aqui em Queimadas e assistir em um cinema. Lhe digo, deveira, não endoide seu governador, Vita Suor, após com sua perseguição estou engordando, até penso que vou me casar. Nossa. Seu superior, capitão Virgulino Ferreira Lampião. Pelo menos o nome ele escreveu certo. Meses depois, a filha de Zé Felipe passaria a viver maritalmente com Lampião. Assim, nos primeiros meses de 1930, Maria Gomes de Oliveira se tornaria a primeira cangaceira da história do Brasil. Antes dela, nunca em momento algum uma mulher acompanhara o grupo de bandoleiros. Muitos tinham suas companheiras, mas não permitiam que o seguissem. Era o caso de Corisco. Quando Maria Dedéa entrou no bando, fazia 3 anos que ele mantinha Dadá escondida na casa de Dona Vitalina, escoltada por capangas para evitar que fugisse ou fosse atacada pelos volantes. Depois que a menina se recuperou do estupro, o Diabo Louro voltou à propriedade da tia para visitá-la. Ao ver seu agressor, foi tomada pelo horror, encolheu-se a um canto e sentiu a um só tempo diminuída e dominada pelo ódio. O sentimento duplo seria renovado nos meses seguintes, período em que vivia na terrível expectativa de, a qualquer instante, receber a visita do homem cheio de desejo. Por decisão do pai, seu Vicente, Dadá não havia frequentado a escola. Quando ela tinha 7 anos, os pais consideraram a possibilidade de matriculá-la em um educandário da vizinhança. Depois de alguma conversa, seu Vicente deu a palavra final. Em vez de estudar, a filha ficaria em casa ajudando a mãe nas tarefas domésticas e cuidando dos irmãos menores. Dadá ficou arrasada, mas ainda porque uma de suas primas, Cota, pudera fazer a matrícula. Quando as duas se encontravam para brincar e Cota contava as novidades das aulas, Dadá mentia, corroída pela inveja. Eu também vou à escola. Corisco decidiu então alfabetizá-la. Quando visitava a menina, levava-lhe cartilhas para treinar o contorno das letras e aprender o beabá Impaciente, Dadá jogava-as longe, quando não as rasgava. Não adianta, eu mando comprar outras, dizia ele. Assim como aconteceu com os pais e irmãos de Dadá, os Oliveira passaram a ser assediados pelas forças repressoras. Tão logo Maria Dedéa partiu com Lampião. Assustado, seu Zé Felipe viajou com a família para a casa de parentes em Alagoas. Durante a ausência, tiveram a casa destelhada, alguns animais mortos e a cerca dos currais quebradas. O inferno que se instalara na vida de seu Zé Felipe, esposa e filhos, entretanto, era um paraíso se comparado ao pesadelo constante da vida das jovens mulheres que cruzavam o caminho com os cangaceiros ou com os soldados que as perseguiam. Meu Deus do céu! Agora, capítulo 3.